lugares que não existem, imagens que não são reais e textos nada informativos. A Wikipédia tem sido ameaçada pelas inteligências artificiais. Considerando que a Wikipédia é um projeto colaborativo, né, que aceita contribuições anônimas de editores voluntários, como que a Wikipédia pode se proteger dos textos e das imagens geradas por inteligências artificiais que podem conter, né, inclusive informações não confiáveis? Na última semana, a 404 Media publicou uma reportagem do Emanuel Malberg sobre o AI Cleanup, um projeto colaborativo e voluntário que tem o objetivo de limpar os artigos da Wikipédia dessa porcariada gerada por inteligências artificiais. Às vezes, encontrar artigos que eles estão contaminados por parágrafos gerados pelo ChatGPT é bem simples, assim, só buscar por frases que são típicas da ferramenta, como o caso de "minha última atualização de informações foi em 2022". Essa frase foi encontrada em um artigo, por exemplo, sobre uma instituição de saúde mental. E essa é uma construção que ela aparece com alguma frequência em textos gerados pelo ChatGPT. É uma frase que serve para informar a pessoa que está usando esse serviço, né, essa que é uma das maiores limitações da ferramenta, que é esse intervalo grande de 100 atualizações, né, a respeito do banco de dados. Eu imagino que você já tenha esbarrado com essa frase usando o ChatGPT, né, Léo? Não, já super. Eu já perguntei ela sobre os eventos. Eu lembro assim, bem quando estava começando o negócio do ChatGPT, aí eu perguntei sobre os eventos de alguma eleição que foi depois de 2022, e ela justamente falou assim: "Ah, eu não sei informar, sinto muito, não posso", mas, Clara, me deu um frio na barriga de você falar sobre ChatGPT mais Wikipédia nesse contexto. Gente do céu, Pois que é. pânico! Que pânico, cara. É a receita do absurdo, né, porque, tipo assim, se fosse só essa frase, né, mas não é, a gente sabe que, Não é. enfim, é uma contaminação que tem muito mais implicações do que isso. Esse artigo em específico, né, sobre essa instituição de saúde mental, por exemplo, ele também tinha aquela estrutura muito típica do texto gerado pelo ChatGPT, que não tem nada a ver com a Wikipédia, né, que é uma lista de tópicos, nada específico. Que dizia assim: "Como centros de saúde mental tipicamente funcionam", sabe, quais tipos de serviços geralmente Uhum. eles incluem. Você sabe como que com frequência o Aham. ChatGPT responde, você faz uma pergunta, ele responde te oferecendo uma lista bem genérica, sabe. É o tipo de coisa que pode ser útil em alguns contextos, mas, tipo, não é o tipo de informação relevante num artigo da Wikipédia sobre uma instituição específica, né. Mas sabe o que que é pior, Léo? Eles chegaram a encontrar, né, esse projeto, artigos da Wikipédia sobre coisas que simplesmente não existem, como é o caso da Ai, ai. fortaleza Amberliciar, eu acho, Amberliciar, né, que ela teria sido construída durante o Império Otomano. E não é um artigo curtinho, é um artigo de 2.100 palavras, que cita 22 referências. E o artigo, nesse caso, ele segue perfeitamente o padrão da Wikipédia, dividido em várias seções, sem essas listas aleatórias, né? E tem lá nome, a construção, duas supostas batalhas da fortaleza organizadas ali em ordem cronológica, esforços de modernização na construção que teriam sido feitas no século XIX, as atividades sociais e culturais que teriam acontecido aí na construção e até tentativas de restauração. Tudo isso, Léo, sobre uma construção que simplesmente não existe. E esse artigo ficou disponível na Wikipédia por um ano. Um ano. Eu tô de cara, assim, eu fico pensando assim, por quê? É vandalismo ou será que é tipo assim, como é que é? Pessoas mal informadas com boas intenções, mas fazendo muita droga, muita porcaria. Caraca, isso dá uns estranhos muito real, assim, porque eu confio muito na Wikipédia, sabe, na forma de tratar informações, como funciona a verificação da própria comunidade, né, sobre as discussões e as referências, e isso me dá uma agonia, assim, nossa senhora, gente. Pois é, e eu não sei entender, assim, qual que é a motivação específica, sabe. Eu não consigo imaginar muito que é sem querer, porque como que você vai estar gerando informações sobre uma construção, né, que não É, existe, tipo,
Eu imagino mais que tenha uma questão de tipo, ah, vamos ver quanto tempo dura, sabe? Assim, tipo, quase que Uhum, como um ato aí de transgressão, de vandalismo mesmo, do que uma coisa desinformada. Mas é difícil saber, né? Qual que é o objetivo de uhum. criar um artigo falso? Ou até, às vezes, até ver aonde vai, né? Tipo, será que daqui a um tempo eu consigo ver isso chegando em outros lugares, além da Wikipédia, né? Não dá para saber qual foi a intenção. Mas eu li o artigo e eu consigo, assim, perfeitamente me imaginar lendo aquelas informações sem imaginar que aquela fortaleza não existiu. É foda, né? Tipo, não tinha nada ali que eu ia pensar, não, isso aqui eu ia me chamar atenção e eu ia ver que era falso. Não, não tem, eu consigo me imaginar sendo enganada, sabe? E eu acho que esse que é o desespero, sabe? Porque, por exemplo, eu não vou procurar informações com alta credibilidade perguntando para o chat GPT. Eu sempre vou desconfiar e vou conferir. Às vezes eu vou conferir, inclusive, na Wikipédia, que eu Uhum. confio que não vai ser gerada por IA. E aí, a Wikipédia, que é um lugar, tipo assim, coisas não profundamente, que eu não vou usar em pesquisa, mas eu quero só uma informação para poder fazer uma checagem breve, né? E aí, o lugar que ele tem esse valor de instituição, entre aspas, que me assegura que não tem IA lá dentro, que são pessoas fazendo, de repente sendo violado, eu acho que é essa agonia. E que também favorece eu também ser, de alguma forma, persuadido pelo que está escrito ali, achando que foi gente que escreveu. Loucura. É loucura, é loucura. E aí, assim, as referências, Léo, tem lá, né, 22 referências, mas são referências que não existem, sabe? Tipo, tem nome É. lá de livro, de autor e tudo mais, mas não existe. E o editor da Wikipédia, que conversou com a 404 Media, né, comentou um problema com as referências falsas, que é muito particular, assim, porque às vezes artigos como esse eles usam referências que não existem, mas às vezes eles usam referências que existem, em línguas que não são inglês. Então, como é que os editores voluntários ali da Wikipédia vão checar se as informações do artigo que está escrito em inglês correspondem com essas referências em línguas que eles não conhecem, sabe? É Uhum. foda. E aí, outro elemento interessante desse projeto de limpeza da Wikipédia é que eles não estão automatizando a limpeza, né? Porque eles consideram que os detectores de inteligência artificial, tipo aquele GPT-Zero, né? Que eles não são confiáveis. E, de fato, o que muito tem se descoberto sobre essas ferramentas é que elas realmente não são 100% consistentes, né? Elas tanto dizem que alguns textos que foram gerados, né? Não são, quanto vice-versa. Então, assim, eles não usam esse tipo de ferramenta, eles não encorajam o uso desse tipo de ferramenta. E é isso, acho que escancara que um dos grandes problemas dessas inteligências artificiais generativas é essa falta de uma assinatura, né? Algo que facilita identificar o tipo de texto que foi produzido de fato por elas, né? E existe também uma preocupação em remover as imagens geradas por inteligências artificiais quando elas não têm nada a ver com o assunto do artigo, né? Imagens geradas por inteligências artificiais só são bem-vindas ali na Wikipédia quando elas são parte do tema, né? Então, está discutindo, é um artigo, por exemplo, que está discutindo um evento que envolveu imagens geradas por inteligência artificial. Um caso que Uhum. eles contam é aquela experiência daquele filme Wonka. Você chegou a ver isso? Que foi Não. super uma falha gigantesca, assim, que eles anunciaram o evento, inclusive usando imagens de inteligência artificial, mas a galera chegou lá e não tinha nada, assim, foi tipo um fiasco gigantesco, assim, dessas Uau. experiências de filme. E aí, no artigo sobre essa questão, eles usaram as imagens que tinham sido geradas por inteligência artificial, que estão lá no artigo, mas porque é relevante para o assunto que está sendo discutido, né? Então, elas são só bem-vindas nesse contexto, quando elas são parte do tema, ou quando elas servem para ilustrar alguma coisa que está sendo ali discutido de forma apropriada. E a reportagem do 404 Media lembra que isso não está limitado na Wikipédia, né? Que foram encontrados textos gerados pelo ChatGPT em livros à venda na Amazon, né? Com essas frases muito características, e até em artigos acadêmicos, né? Publicados por revistas acadêmicas, né? E a busca do Google também é um lugar onde a gente tem encontrado muitos textos, né? Além dessa resposta gerada por IA, que aparece no topo da página das respostas, com frequência a gente vê aí linkados sites que são sofridamente otimizados, né, para ferramentas de busca, que é o tal do SEO, né? Enfim, Léo, algo que você quer acrescentar sobre esse assunto? Puro pânico, puro pânico. Não, sacanagem, pânico é uma palavra ruim.
mais um desgosto, assim, da ideia, né. E você falou sobre as imagens também, eu gosto de lembrar que imagem não é só ilustração, ela é informação também, né. Eu lembro que a gente discutiu tem bastante tempo, lá no começo, quando imagens geradas por IA estava ainda começando a ser uma coisa que tinha forma, eu falava sobre como que aquelas imagens, de alguma forma, estavam hackeando meu cérebro, né, e, tipo, atrapalhando meu reconhecimento sobre o que que é confiável da realidade. Tipo, Sim. como que é um pássaro, especificamente, aquele pássaro? Como que é um camaleão, especificamente, aquele camaleão, não qualquer um, né? E, de repente, pensar que isso está sendo utilizado de alguma forma na Wikipédia, me dá um frio na barriga, assim, né? E é bom ver, putz, iniciativas que visam combater isso, porque é parte, enfim, né, da forma como a gente constrói coletivamente ali algo consultável de conhecimento mais ou menos confiável, né? Então, tem isso, mas é um cenário meio problemático, assim. Não, É uma coisa. e exatamente isso, Léo. Eu acho muito notável que, mesmo sendo um projeto tocado por editores voluntários, né, a Wikipédia ela parece contar com uma força-tarefa que está mais informada e mais robusta do que plataformas Uhum. bilionárias da internet, sabe? Que elas têm sido bastante displicentes com conteúdo gerado por inteligência artificial. É o caso do Facebook, por exemplo, né? Que tá, tipo assim, lotado de inteligência artificial. Um negócio louco, assim. E então, assim, ano após ano, a Wikipédia segue sendo, para mim, um dos projetos mais interessantes da internet e que renova a minha experiência na capacidade da humanidade de se organizar para criar algo incrível de forma colaborativa e voluntária, e que inteligência artificial nenhuma consiga destruir isso.